Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 22 de agosto de 2025 e nosso amigo Dmitry Olavid está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Dmitry. Tarek ser mais um mês. Dmitry, antes de começarmos a conversa, como podemos te apoiar e aos artigos que você escreve no seu site? Como podemos acessá-los? Acesse o URL que está na sua tela e assine no nível de assinatura que preferir, incluindo um chamado troco, que é muito acessível. Assim, você poderá ler todos os meus artigos, incluindo o que está por vir sobre o substituto da Pax Americana, no qual estou trabalhando agora. Lá tem muito mais informação do que eu consigo colocar em 1 hora de conversa com o Nima. Sim, então Pax Americana, é interessante pensar sobre isso. Dmitry, como você vê a situação na Ucrânia após aquelas conversas entre a Rússia e os Estados Unidos e depois os europeus junto com Zelensky e Donald Trump? Você acha que podemos ter algum tipo de avanço ou ainda estamos no mesmo lugar? Não, estamos em uma situação completamente diferente, porque a situação no terreno está mudando muito rapidamente. Em primeiro lugar, não está claro até que ponto é precisa a informação agora pública de que as perdas do lado ucraniano somam 1,7 milhão, das quais 600 mil apenas neste ano, ao longo dos 3 anos de duração deste conflito. Esse é um número impressionante. Outro fato é que se você olhar o CEA Factbook, que acabou de ser publicado, a Ucrânia está morrendo. A taxa de mortalidade é a mais alta do mundo e a taxa de natalidade é a mais baixa do mundo, e as pessoas estão indo embora. Então esse é um fator muito importante. Outro fator importante é que os russos já destruíram praticamente toda a infraestrutura do país que permite que ele sobreviva à temporada de frio. Afinal, é um lugar bastante frio no inverno e sem aquecimento central, muitas das cidades se tornam inabitáveis. Não tanto no interior, onde as pessoas podem se aquecer com lenha, mas nas cidades rapidamente se tornarão inabitáveis. As tubulações de água vão congelar e assim por diante. Então haverá ainda mais um êxodo das pessoas que podem sair, mulheres e crianças. Os homens precisam escapar por métodos indiretos, atravessando rios, etc., ou precisam pagar para sair. Há muita gente enriquecendo nesse processo do lado do governo ucraniano. Então, a Ucrânia está morrendo. A Ucrânia está rapidamente se despovoando e morrendo. E acabou. Já passou do ponto em que poderia se recuperar como país. E isso é algo importante a se ter em mente. Outra coisa importante a considerar é que os russos desenvolveram uma estratégia muito boa de usar drones contra outros drones, automatizando o processo em certa medida. Então, basicamente, eles liberam drones, que depois atacam e derrubam outros drones. Assim, o lado ucraniano perdeu sua capacidade de reconhecimento além da linha de contato. Eles não sabem mais onde estão as forças russas. Outro fato que aconteceu recentemente é que Trump proibiu o compartilhamento de informações de inteligência com os Five Eyes, quanto mais com os ucranianos, sobre o que está acontecendo no teatro de operações da Ucrânia. Então, as forças ucranianas agora estão realmente como gatinhos cegos. Depois, há a questão da taxa de atrito, que agora é de 75%. Então, eles pegam um monte de pessoas na rua, dão o que chamam de treinamento, mas que na verdade não é nada, e tentam levá-las para a linha de frente em posições defensivas, e 3/4 delas fogem no caminho. 3/4. Então, para cada 40 soldados que eles recrutam e tentam enviar para a batalha, 30 fogem. E dos 10 que chegam lá, o maior problema médico atualmente no exército ucraniano são ataques coronarianos, ataques cardíacos. São todas pessoas idosas e sem preparo físico, sendo submetidas a estresse, e seus corações não aguentam. E ainda toda a questão das táticas. O que os ucranianos tentaram fazer
foi construir fortalezas ao redor das principais cidades, exceto por Bakhmut, que é Artemovsk, que os russos tomaram de qualquer jeito, porque era muito importante afastar a linha de frente de centros populacionais, como Donetsk. Além disso, o que os russos fazem é cercar as principais cidades, cortar os suprimentos e esperar que os ucranianos se rendam, o que eles estão fazendo com bastante facilidade. Uma vez que uma cidade se rende, a primeira coisa que acontece é que os batalhões nazistas, que impedem as tropas da linha de frente de fugir ou se render, são os primeiros a escapar, porque não querem morrer. Assim, quando eles vão embora, os recrutas percebem que não há perigo em se render aos russos e acabam se rendendo em massa. Alguns até mudam de lado e começam a lutar ao lado dos russos, o que é notável. Já há vários deles agora. Então, é isso que está acontecendo. O lado ucraniano não tem nada. Os russos continuam avançando lentamente. Está surgindo uma guerra civil dentro da Ucrânia. E o país acabou. Se você olhar para a demografia, o país está destruído. Acabou. Isso nunca vai se recuperar. Então, essas são as coisas que importam. E aí você pode falar sobre Trump, e Trump se encontrando com Putin. E isso é uma discussão separada que não tem nada a ver com a Ucrânia. E então você pode falar sobre os palhaços europeus, e os viciados em drogas e o que for, e tentar entender esse quadro, que é um assunto completamente diferente. A única ligação que isso pode ter com a Ucrânia é a tremenda perda de prestígio que vai acontecer quando a Ucrânia realmente capitular. Porque os europeus investiram tanto capital político nisso, muitas carreiras políticas na Europa vão chegar ao fim quando a Ucrânia capitular. Essa é realmente a única conexão. Quanto às chamadas negociações, bem, isso é teatro. Isso é comédia. Você acha que a política de continuidade é porque eles querem arrastar a Rússia para a parte ocidental da Ucrânia? Não. Eles só têm medo de que tudo chegue ao fim. É só isso que eles temem. Eles não têm uma tática. Eles não têm uma tática, nem uma estratégia, nem nada. Eles não conseguem entrar em acordo entre si. Tudo o que sabem é que precisam continuar repetindo as mesmas coisas que já disseram antes, porque não conseguem inventar nenhuma nova besteira, certo? Eles estão com uma grave escassez de besteira no Ocidente. E aí o MERS, que é meio lento para entender as coisas, ou algo assim, aparece e diz: não consigo imaginar discussões sem um cessar-fogo. Agora, cessar-fogo costumava ser um ótimo jogo de bebida. Você ligava esses comentaristas ocidentais idiotas, e toda vez que diziam cessar-fogo, você tomava um gole. E antes que percebesse, já estava bem bêbado. Agora eles não falam mais em cessar-fogo, então vamos precisar de um novo jogo de bebida. Mas fora isso, sabe, não tem nada. E o Millenniums used to tech. O quê? A Meloni dizendo que vamos aplicar o artigo 5 da OTAN sem a OTAN? Tipo, sabe, algo assim. Ela tá doida, aliás. Parece que tá sempre chapada de cocaína. Durante a reunião no Salão Oval, ela estava inquieta pra caramba porque estava muito alterada. E aí, em algum momento, ela simplesmente se inclinou pro MERS e disse: você pode me arrumar um grama? E o MERS respondeu: claro. E um dos capangas dele, um dos capangas do MERS, correu e entregou um grama de cocaína pra Meloni. E ela, feliz da vida, colocou no bolso. Agora ela pode ir ao banheiro durante o intervalo da reunião e cheirar tudo. Esse é o tipo de gente que a Europa tem agora. Não tem nada a ver com nada. Tem a ver com como a Europa Ocidental está simplesmente se degenerando, indo pro buraco. Mas não tente interpretar isso como se tivesse algo a ver com a realidade. Você acha que existe uma divisão entre os países ocidentais e a Ucrânia? Bem, sim, claro. Você tem o Fico. Aliás, é assim que se pronuncia. Não é Fitzo ou algo assim. É Fico, com o falso sotaque da BBC.
Enfim, ele disse que teria que ser louco para pagar aos americanos por armas e depois entregá-las aos ucranianos. O que ele não disse é para eles venderem no mercado negro, que é o que os ucranianos fazem com as armas que os americanos lhes dão. Então esse é um ponto de vista. E outro é o dos alemães, que acabaram de decidir que querem encomendar, não me lembro o número exato, mas algo como 40 mil drones. Eles não sabem o que querem dizer com drones. Que tipos de drones? Drones de brinquedo, como aqueles com que meu filho brinca, ou drones realmente grandes, enormes, como o Raptor? Eles ainda não especificaram. Mas uma coisa que posso te dizer com certeza é que vai levar anos para eles conseguirem esses drones. E quando finalmente conseguirem, eles já estarão completamente obsoletos. Porque o que está acontecendo na linha de frente é que tanto os ucranianos quanto os russos estão ocupados improvisando soluções baseadas em drones. Existe toda uma indústria artesanal surgindo perto das linhas de frente, onde estão soldando chips em placas, programando, modificando coisas e imprimindo peças em 3D dentro de bunkers na linha de frente. Porque na guerra com drones, não dá para estar anos à frente, já que toda a indústria tem apenas alguns anos de existência. Você precisa estar dias à frente do outro lado, tipo 2 ou 3 dias de vantagem. E claro, eles estão encomendando essas sucatas que serão completamente inúteis quando chegarem. Então essa é a atitude dos alemães. Vamos ter essa poderosa indústria de drones e blá blá blá. Não há nenhuma realidade nisso. Não tem nada. Eles continuam falando só por falar, porque precisam dessas reuniões onde gostam de trocar pacotes de drogas ilícitas, se abraçar, se beijar e sei lá mais o quê. Toda vez que eles se reúnem, parece um reencontro de colégio. É realmente estranho. A linguagem corporal deles é simplesmente bizarra. Eles não são pessoas sérias. Parecem uns malucos drogados, morrendo de medo de que suas carreiras políticas cheguem ao fim. Porque quando isso acontecer, vai ficar claro para todo mundo toda a sujeira deles, todo esse dinheiro que vem roubando, usando a Ucrânia como lavanderia de dinheiro. E não só as carreiras deles vão acabar, mas eles ainda podem acabar vendo o sol nascer quadrado. Você acha que a Polônia está, de certa forma, no meio dessas duas partes da divisão de que você fala? Fico, e eu diria também Orbán, Fico juntos, e a outra parte seria França, Alemanha, Reino Unido. Onde está a Polônia hoje? A Polônia hoje está em um momento muito interessante. Uma onda repentina de percepção passou pelo corpo político polonês, por assim dizer, pela mentalidade polonesa. Isso já vem acontecendo há algum tempo, mas agora eles finalmente perceberam que existe alguém que eles odeiam ainda mais do que os russos, e esses são os ucranianos. E o problema é que quase não há russos na Polônia, mas há muitos ucranianos. Então há muitos ucranianos para odiar ali mesmo na Polônia. E essa é a grande mudança. Esse tipo de coisa vai levar um tempo para se refletir no sistema político, mas os ucranianos realmente vão sofrer nas mãos dos poloneses. Os poloneses realmente os odeiam. E os poloneses têm uma capacidade de odiar como quase nenhuma outra nação na Terra. Eles são um povo vingativo. Então todos esses pobres ucranianos que achavam que tinham encontrado um refúgio semi-permanente na Polônia, bem, eles vão se decepcionar. Sinto pena deles. Você mencionou que talvez a Ucrânia não fosse o principal objetivo da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin. Qual era? Qual era a principal pauta? Qual é o panorama geral dessa reunião? Bem, a ideia era fazer o ex-líder do mundo livre ficar ao lado do verdadeiro líder do mundo livre e absorver um pouco dessa energia psíquica. Porque veja, Trump está rapidamente perdendo toda a sua legitimidade. O movimento Make America Great Again está enfrentando taxas de desemprego altíssimas e um aumento do desemprego. Apenas 17% dos jovens americanos entre 25 e 35 anos
estão realmente conseguindo empregos, comprando casas e formando famílias. A maioria deles está apenas morando no porão dos pais ou nos quartos de infância e não tem realmente nenhum plano para suas vidas. Então o Make America Great Again está morto. So, Make America Great Again is dead. Initiatives for As iniciativas dele para forçar o mundo a ajudar os Estados Unidos a resolver seu déficit comercial sistêmico fracassaram porque sua política tarifária basicamente faz com que os consumidores americanos paguem por 60% do peso das tarifas. É nisso que acaba dando. E isso força a inflação a subir. Mas ele quer taxas de juros baixas. Porque se as taxas de juros subirem, todo o castelo de cartas desmorona. Os pagamentos de juros da dívida simplesmente consomem todo o orçamento. E então, a última coisa que ele fez, bem, ele teve essa epifania de que novas sanções contra a Rússia são completamente inúteis. Vai levar mais 1000 anos para os europeus perceberem isso. Acho que eles já estão trabalhando no 18º pacote de sanções contra a Rússia, achando que dessa vez, que isso realmente vai forçar a Rússia a fazer algo diferente. E eles não percebem que se você tenta algo N vezes, então tentar N mais uma vez, provavelmente não vai produzir um resultado completamente diferente. Existem pouquíssimas situações na matemática em que isso seria o caso. Então, Putin percebeu que colocar pressão sobre a Rússia realmente não funciona, porque os russos simplesmente riem de você. Mas colocar pressão sobre os países que compram petróleo da Rússia pode funcionar. Então ele tentou impor tarifas de 100%, 500% sobre a China e a Índia, achando que isso poderia funcionar. Bem, os chineses disseram para ele, você sabe, não vou usar linguagem rude, mas foi o mais rude que os chineses já chegaram a ser. E então os indianos, surpreendentemente, fizeram a mesma coisa. As empresas indianas que compram petróleo pararam de comprar petróleo russo por um tempo e esperaram. Essa é uma resposta típica indiana: fugir e se esconder e depois voltar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Agora estão comprando ainda mais petróleo russo do que nunca. Então Trump não tem mais a capacidade de coagir o mundo. Ele perdeu poder internamente e também internacionalmente. Então, como ele recupera seu status de líder nacional? Bem, a maneira de fazer isso é ficar ao lado do verdadeiro líder, que é Vladimir Putin, ao lado de uma placa que diz Alaska 2025, e apertar as mãos publicamente, não necessariamente concordando em nada, mas tendo uma boa conversa, todos sorrindo, convidando um ao outro para visitar, e Trump sendo convidado para Moscou, com Putin, e Trump dizendo, sim, essa é uma ideia interessante. E tudo terminou de forma maravilhosa, com os russos visitando os americanos como vizinhos, basicamente voando pelo Estreito de Bering e pousando. E ali está o antigo território russo, que é o Alasca, que eles venderam para os americanos, e que na época foi realmente um ótimo negócio para a Rússia, e acabou sendo um bom negócio para os americanos também. Então todo mundo ficou feliz. E foi isso. E então teve o encontro da Branca de Neve e os 7 anões, que é o Zelensky e os 7 líderes europeus. Aquela iconografia inconfundível. São os 7 fantoches mais a morte. Você sabe, o Zelensky seria a morte, se apresentando no Salão Oval e basicamente falando blá 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 por um tempo. Aquilo foi realmente bizarro. Mas eles tentaram sugar um pouco da energia psíquica que o Trump ganhou ao tocar o Putin, ao apertar sua mão. Não sei se funcionou para eles ou não. Foi meio que uma jogada desesperada. Parecia desesperado. Soava desesperado. Foi bem ridículo, eu diria. No mesmo dia em que tivemos a reunião entre os europeus e Donald Trump, o The Guardian noticiou que há uma espécie de pânico na Europa. Você acha que esse pânico vem das notícias, da postura de Donald Trump em relação à Ucrânia, ou eles estão de alguma forma sentindo que os Estados Unidos estão deixando a Europa? Porque J.D. Vance falou sobre como, antes,
quando essa administração chegou a Washington, disseram que iam deixar a situação da Ucrânia nas mãos dos europeus. Você acha que isso está acontecendo? Que de alguma forma eles estão sentindo que os Estados Unidos estão os deixando, que não conseguem lidar com seus problemas sozinhos? Esse é o motivo? Well, look, there's Bem, veja, não está acontecendo nada diplomaticamente em relação à Ucrânia. Isso é algo realmente importante de entender. Quem controla a situação no terreno na Ucrânia? É a Rússia. A Rússia decide a velocidade dos avanços, para onde vai, etc. E a Rússia não tem nenhuma pressa. As coisas estão indo a favor da Rússia e a Ucrânia está desmoronando. Então, se você observar a posição da Rússia sobre a situação na Ucrânia, os objetivos da Rússia, eles mudaram em algo desde a primavera de 2022? Mudaram 1 milímetro sequer? Avançaram em qualquer direção? Não, não mudaram. Eles estão definidos em pedra. Portanto, a Rússia está alcançando seus objetivos de forma metódica. Russia is methodically achieving its objectives. Now, what's going on the western side is O que está acontecendo do lado ocidental é: vamos congelar o conflito ao longo da linha de separação atual. Quem somos nós? De quem estamos falando? Vai lá e congele até morrer de frio. Faça o que quiser, ok? Você não controla a linha de contato? Então o que está congelando? Só a si mesmo. Ou então, precisamos de um cessar-fogo. Ok, pare de atirar. Você pode parar de atirar se quiser, mas você nem está atirando agora. E é esse nível de tolice. Eles estão propondo coisas sobre as quais não têm controle. Nenhum. E isso deveria ser algum tipo de negociação, e as pessoas falam sobre isso, e alguém mudou de posição. Então Merz falou sobre o cessar-fogo como se ainda fosse algo real. É real? Quão real é? Bem, não é. how real is it? Well, it's not. It's not real at all. It's just Não é real de forma alguma. É só algo temporário, sabe? Conversa fiada, como ele sempre faz. Ele sempre diz a coisa errada na hora errada. Esse é o talento especial dele. Sabe, se ele fosse um super-herói, esse seria o seu superpoder. Sempre dizer a coisa errada na hora errada. E sabe, é isso que está acontecendo do lado ocidental. E é inútil prestar atenção, porque não há nenhum sentido real por trás disso. Agora, o entendimento que eu acho que Putin e Trump têm é que os europeus não controlam nada. Os americanos querem sair. O povo americano comemoraria se Trump dissesse: lavei minhas mãos de todo esse desastre da Ucrânia. Então, de qualquer forma, acho que o povo americano simplesmente... tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Sim, tá tudo certo aqui, Dmitry. Ok, alguém tá brincando com a gente, eu acho. Mas de qualquer forma, acho que o povo americano ficaria simplesmente jubiloso se Trump lavasse as mãos de toda essa confusão na Ucrânia. As pessoas estão cansadas disso. E Trump diria: bem, deixa os russos cuidarem disso. E a última coisa que ele poderia tentar fazer, e ele realmente está fazendo isso, é empurrar os europeus em direção à Ucrânia como cordeiros para o abate. E então fazer com que o complexo militar industrial americano absorva qualquer dinheiro extra que os europeus por acaso tenham com a compra inútil de armas. Então acho que esse é basicamente o plano dele. E ele está sendo metódico. Está levando tudo devagar. Agora ele disse que vai levar mais 1 ou 2 semanas para analisar a situação e apresentar um plano, etc. Então é isso que está acontecendo. Mas é o exército russo que decide o que vai acontecer na Ucrânia. Não os europeus, nem os americanos. A Europa have to impede Smorzinys por evidências. Não, eu não acho isso. Não, a Europa é um bode expiatório, sabe? Um alvo fácil. É um contra-exemplo. Olhem, crianças, o que acontece com vocês se forem totalmente liberais, LGBT, etc. Então, em termos de desfazer esse tipo de tendência nos próprios Estados Unidos, e em termos de se opor às tendências liberais dentro dos próprios Estados Unidos, a Europa é uma história de advertência e um contra-exemplo muito útil. À medida que a situação na Europa se deteriora, o que está acontecendo?
será possível apontar o dedo para os estados azuis nos Estados Unidos e dizer: bem, o motivo das coisas estarem indo mal é porque vocês são meio parecidos com eles. Prestem atenção e comecem a agir de forma diferente. O motivo pelo qual fiz essa pergunta, Dmitry, foi porque, olhando para a Europa hoje, o que eles têm a oferecer aos Estados Unidos? Eles não têm indústria, não têm recursos naturais. Então, qual é a importância da Europa hoje para os Estados Unidos? Bem, o que os Estados Unidos, especificamente o Trump, estão tentando fazer é interceptar os fluxos de energia de onde quer que sejam para a Europa. Então, explodir os gasodutos Nord Stream fez parte de uma estratégia de longo prazo para substituir o gás russo por gás natural liquefeito, GNL, americano. Mas isso acabou não sendo um bom plano, porque não há GNL americano suficiente. Então, que tal GNL russo, mas sendo negociado e vendido pelos americanos, já que há sanções dos europeus contra a Rússia, mas não dos americanos? Assim, o que os Estados Unidos provavelmente tentarão fazer na maior medida possível é interceptar todos os fluxos de energia e financeiros que vão para a Europa e tentar lucrar com eles. Eu não sei por quanto tempo a Europa pode continuar com essa situação, porque não se trata apenas da Rússia. O conflito entre os Estados Unidos e a China, eu acho que esse é o objetivo final dessas pessoas nos Estados Unidos. Mas você vê a Europa preparada para fazer parte disso? Bem, o conflito entre os Estados Unidos e a China já está perdido, certo? Eles tentaram fazer uma guerra comercial com a China, e a China disse: bem, vocês querem ter uma indústria de defesa? Tentem fazer isso sem a gente. E então a indústria de defesa respondeu: bem, não. Se os chineses pararem de nos enviar coisas, estamos acabados. Vamos fechar as portas. Aí os americanos disseram: talvez a gente não devesse fazer uma guerra comercial com a China. Talvez devêssemos ir com calma e ser mais amigáveis. E nós não podemos lutar contra a China. Na verdade, não podemos fazer muita coisa mais. As únicas pessoas que podemos abusar são os europeus. Então vamos abusar dos europeus, dos japoneses e de quem mais der. Sul-coreanos são países ocupados, então isso inclui o Japão e a Coreia do Sul, e vários outros capachos dos Estados, como o Reino Unido, como a Austrália. A Nova Zelândia é pequena demais para ser considerada. Mas esses são os países que a América ainda pode continuar explorando. Todo o resto já é meio difícil nesse momento. Você mencionou, Dmitry, que parte da pressão dos Estados Unidos é o jogo com a Índia e a China, porque eles sentem que não podem fazer nada de substancial contra a Rússia e só podem intimidar a Rússia. Vimos o presidente russo ligando e conversando com a Índia e a China antes de ir para a reunião. Após a reunião, vemos China e Índia se aproximando. Tivemos o ministro das Relações Exteriores da China indo à Índia e conversando com Modi, e Modi saiu e tweetou que era incrível que eles estavam melhorando o relacionamento. Como você vê o Brexit? Qual é o resultado da pressão vinda dos Estados Unidos sobre o que está acontecendo com o Brexit, especialmente entre Rússia, China e Índia? Bem, eu acho que a constatação aqui é que o BRICS é mais forte do que os Estados Unidos. É muito, muito mais forte neste momento. E a questão que resta é o quão unificado ele é. O problema entre China e Índia é que se eles unissem forças, seriam absolutamente invencíveis econômica e politicamente. Mas a questão é a fronteira entre China e Índia, que atravessa o Himalaia, não é o território mais útil do mundo, mas é importante simbolicamente para eles. O sistema baseado de Memwood, pôs forward por funcionários imperiais chineses, e do outro, por funcionários imperiais britânicos. E são linhas diferentes. E assim, você tem tropas de fronteira do lado indiano e do lado chinês se aproximando do que deveria ser a mesma fronteira,
mas com mapas diferentes, que não concordam entre si, o que é uma receita para conflito. Eles realmente não conseguiram resolver isso. É uma questão espinhosa. Se eles resolvessem esse problema e simplesmente criassem um mapa único para ambos os lados, passando por montanhas onde nada cresce mesmo, e que basicamente é uma terra inútil, tent podem começar cooperar verde. Isso virá of spreidas. Como você vê o papel sobre Kinsnisa? Bem, a Rússia é muito cuidadosa em ser amiga tanto da Índia quanto da China, percebendo que eles não são exatamente amigos entre si, e tenta suavizar todas as arestas entre eles. Então, isso é uma fonte constante de irritação e um ponto constante de dificuldade. Mas os diplomatas russos já resolveram problemas mais sérios. Por exemplo, Índia e Paquistão fazem parte da OCS juntos, mesmo tendo acabado de travar uma guerra de 3 dias. Mas isso não atrapalhou realmente a participação deles na OCS. Eles ainda são membros da OCS, ainda vão às reuniões e cooperam, etc. Portanto, esses problemas são solucionáveis. Só exigem profissionalismo dos diplomatas russos, o que eles têm de sobra. Eu não sei se você viu a entrevista que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, deu na Fox News. Ele disse que a Índia, antes do início do conflito, importava 1% do seu petróleo da Rússia e agora está importando 41% do seu petróleo da Rússia. Exatamente. E a China também teve algum tipo de aumento, mas não tanto quanto a Índia. Como é que alguém pode imaginar que a Índia simplesmente ignoraria tudo o que fez até agora e destruiria sua própria economia, achando que isso de alguma forma melhoraria a situação para a política externa dos Estados Unidos? Bem, isso não melhoraria a situação dos Estados Unidos em termos de política externa. O sistema energético mundial é muito bem equilibrado. Então a Rússia vende petróleo para a Índia refina esse petróleo e o envia para a Europa, e os europeus consomem esses produtos refinados. Portanto, se a Índia parar de comprar petróleo russo, não só as refinarias indianas ficariam paradas, mas os consumidores na Europa se deparariam de repente com uma possível escassez, mas com certeza com preços muito altos, causando uma grande disrupção econômica, porque o diesel ainda é o combustível de transporte preferido, não por escolha, mas por necessidade. Então todas essas coisas que o Trump propõe, ele não pensa nas consequências. Acho que talvez, se o Putin tivesse dado 2 conselhos ao Trump, eles teriam sido muito valiosos no Alasca. O primeiro seria, pare de falar besteira como um idiota, ok? Porque o Trump tem uma tendência a falar demais. E segundo, pare de tentar fazer coisas internacionalmente. Apenas pare. Você não é bom nisso e não entende o que está acontecendo. É complicado. Nem se preocupe com isso. E parece que as coisas estão indo nessa direção, porque, por exemplo, uma das coisas que o Trump fez recentemente foi banir da Casa Branca todos esses, entre aspas, especialistas em Rússia, que infestavam a Casa Branca desde sempre, porque eles, na verdade, não são especialistas em Rússia. São apenas pessoas que repetem os mesmos argumentos o tempo todo. Eles não entendem a Rússia. Não sabem nada sobre o assunto. Então, se livrar deles é, na verdade, um avanço, porque é melhor não ter informação nenhuma do que ter informação ruim. Dmitry, você acha que a Rússia tem uma compreensão melhor dos Estados Unidos? E quanto à Rússia, como eles estudam os Estados Unidos? Eles são realistas na forma como pensam no governo, na maneira como falaram sobre a reunião e suas consequências? O quanto disso é realista e o quanto é apenas esperança refletida em sua política? Eu não sei sobre esperança. Acho que a Rússia vê os Estados Unidos como um problema a ser administrado. Existe uma compreensão muito boa da cultura e da sociedade americana. Muitos russos já viajaram para os Estados Unidos,
houve um grande interesse pelos Estados Unidos nos anos 90. E isso diminuiu desde então. Muito do respeito se transformou em desgosto. Atualmente, pouquíssimos russos achariam que se mudar para os Estados Unidos é uma boa ideia. Então, há uma compreensão muito boa sobre o que são os Estados Unidos. Por outro lado, muitos americanos, inclusive alguns no Congresso, não sabem a diferença entre Rússia e União Soviética. Ainda estão presos a esse passado. E, de modo geral, há muito pouca compreensão. Se você pedir para um americano encontrar a Rússia no mapa, deveria ser bem fácil simplesmente apontar para o maior país. E muitos deles falham nesse teste. E adivinhe qual porcentagem dos americanos seria capaz de listar os países que fazem fronteira com a Rússia, começando pela Noruega e terminando com os Estados Unidos do outro lado do Estreito de Bering. Eu diria que seria algo como partes por 1000, talvez partes por 1.000.000, aqueles que conseguiriam nomear todos os 17 países que fazem fronteira com a Rússia. Agora, o fato de que a Rússia faz fronteira com 17 países e está em paz com todos, exceto um, é uma grande conquista, em termos de diplomacia, de entender seus vizinhos e de se dar bem com eles. E isso é algo que os americanos realmente não conseguem compreender, o nível de finesse que isso exige. Você viu o vídeo que mostra o Lavrov usando uma camiseta ao ir para a reunião com o Partido Comunista Chinês? O que foi aquilo? Aquilo foi intencional, de certa forma provocando, de certa forma querendo chamar a atenção ali. Não, ele só estava vestido de maneira informal porque ia para os Estados Unidos. Os americanos são todos bem, eu não quero usar a palavra desleixados, mas eles tendem a se vestir de forma informal. Então acho que ele quis fazer um ponto dessa forma, usando um moletom com CCCP escrito. Bem, esse é apenas o moletom que o Lavrov tem. Não acho que ele tenha comprado para a ocasião. É só parte do guarda-roupa dele. Foi de certa forma impressionante ver isso acontecendo. Porque durante a reunião, não sei se você assistiu ao vídeo, Putin diz que é um imperialista. Ele diz para o Marco Rubio que é por isso que estava usando aquele suéter. Dmitry, quando você olha para a reunião, acho que foi tudo positivo. Você observa o clima da reunião, a maneira como eles conversavam, tanta cordialidade quando você vê. Mas não vimos isso acontecer entre os Estados Unidos e os europeus. Você sente que o governo, de certa forma, sente que não está, em termos de como vê os acontecimentos, tão conectado com a realidade da Europa e com a forma como os europeus estão pensando. Bem, você sabe, o motivo pelo qual os Estados Unidos têm qualquer relação com a Europa está ligado às 2 guerras mundiais. Fora isso, realmente não há muito afeto entre eles. Eu não sei porquê. Mas, de qualquer forma, a Guerra da Independência, o que salvou os Estados Unidos da Grã-Bretanha, foi a frota russa que foi enviada para cá. E depois, na Guerra Civil, o que salvou o Norte. Bem, novamente a frota russa, enviada para Nova York e para São Francisco. Então, os russos têm muito a ver com o fato de os Estados Unidos existirem como uma entidade soberana. E deveria haver um pouco de gratidão e um pouco de reconhecimento por isso. E você sabe, a reunião no Alasca, a iconografia daquilo era inconfundível. A Europa é essa pequena península que se projeta para o Mar do Norte, a oeste da Rússia. E por que alguém deveria se importar com ela? É realmente uma boa pergunta neste momento. Enquanto isso, Rússia e Estados Unidos são 2 grandes nações que, por acaso, são vizinhas. Na verdade, já existem planos há quase um século para construir um túnel ou uma ponte ligando as duas através do Alasca. E esse era o entendimento. O sentimento de vizinhança que foi alcançado por causa desse encontro no Alasca. E esquecer a Ucrânia, que é apenas um projeto neoconservador fracassado.
simplesmente esquecê-la, deixá-la de lado. Parecia uma ideia realmente boa para os Estados Unidos neste momento. Por que os Estados Unidos deveriam se preocupar com a Ucrânia? Por que os Estados Unidos deveriam sequer se lembrar do que são ou de onde estão? Isso não é importante, não é significativo. Estrategicamente, não tem relevância. Mas o que é importante é o combustível nuclear russo, a frota russa de quebra-gelos atômicos, a capacidade da Rússia de construir enormes plantas industriais no Ártico, muita tecnologia russa, tecnologia espacial. Os americanos, aliás, ainda usam motores de foguete russos, os RD-180. Eles não conseguiram fabricar os próprios, mesmo com os russos fornecendo os projetos. O processo de fabricação é complicado demais. Portanto, os Estados Unidos precisam da Rússia. A Rússia realmente não precisa dos Estados Unidos, mas fazer com que os Estados Unidos precisem da Rússia é uma forma de alcançar um certo nível de segurança. E ainda, há todas essas negociações nucleares que precisam ser conduzidas, com todos esses tratados nucleares expirados, que precisam ser renegociados apenas para manter a paz mundial. E a situação mudou. Há muitas armas novas. Então essas discussões precisam começar imediatamente, porque o último tratado nuclear importante expira no ano que vem. E esses são os pontos importantes. Em relação à Ucrânia e à Europa, esses não são muito importantes para nenhum dos. Os Estados Unidos querem a Rússia sem seus parceiros ou estão prontos para aceitar a Rússia com seus parceiros? Estou falando principalmente da China. Esses são todos países soberanos, e você não deve agrupá-los. Cada um exige uma abordagem separada e muito complexa. Tanto a China quanto a Índia são grandes civilizações, não apenas países. O Irã também. E o fato de os Estados Unidos não conseguirem compreender questões desse nível de complexidade significa apenas que eles precisam ser muito, muito cautelosos. Em termos de lidar com outros países, acho que a Rússia seria mais simples para os Estados Unidos lidarem. Portanto, a Rússia poderia ser um caminho para avançar na resolução de toda a situação de forma pacífica, junto com muitos outros países também. Muito obrigado, Dmitry, por estar conosco hoje. Antes de encerrarmos esta sessão, como podemos apoiar o seu trabalho e os artigos que eu sei que você escreve 1 ou 2 vezes por semana? Como podemos acessá-los? Acesse o URL que está na sua tela, assine no nível que puder pagar e leia meus artigos. Estou trabalhando em um agora mesmo. Adeus, Pax Americana. Olá, Pax Russica é o título provisório. Houve uma passagem de bastão que aconteceu no Alasca e estou falando sobre como isso aconteceu e o que isso significa. Muito obrigado, Dmitry, por estar conosco. É um grande prazer, como sempre. Thank you. Bye-bye. Obrigado. Tchau, tchau.